O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga fora, para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. E foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Isso, senta um pouquinho, por gentileza. Então, nós estamos celebrando Santo Antônio, e é interessante que a leitura de hoje de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32, fala justamente de um assunto bem peculiar de Santo Antônio, que se preocupava muito com a questão do casamento. Olha, é bom tirar um pouco a ideia da questão milagreiro, não é, do casamento. Santo Antônio não é milagreiro no sentido de arrumar a pessoa certa para a pessoa, não é? Para uma outra pessoa. Até pode acontecer se você fizer aí uma novena, né? Mas pode acontecer, porque milagre basta a gente pedir e sempre está à disposição, sobretudo pela intercessão de um santo tão popular, né? Com tanta devoção que, sobretudo, nós brasileiros temos, não é? Mas esse texto do Evangelho de São Mateus é a continuação das bem-aventuranças, capítulo 5 ainda. E Jesus aproveita para nos ajudar a perceber o que ele falava naquele discurso no alto da montanha sobre as bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que choram porque vão rir, aquelas bem-aventuranças todas, né? E agora, então, quem participou da missa ontem percebeu que o evangelho de ontem falava sobre: eu, porém, vos digo, não matarás, né? E hoje Jesus está falando: eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério. Então Jesus, ele vem agora aperfeiçoando aquele discurso que ele fez com extensões de eu, porém, vos digo. Ele não está corrigindo o Antigo Testamento, ele não está dizendo: olha, o que foi falado no Antigo Testamento não é bem assim, eu, porém, vos digo. Não, ele confirma o Antigo Testamento, sobretudo aquilo que foi dito nos 10 mandamentos por Moisés, ali trazido por Moisés. Só que agora ele faz um complemento para a nossa realidade dele, e que inclui a nossa agora, de hoje em dia, não é? Como é corriqueiro as pessoas tentarem justificar os erros e os descaminhos com os mandamentos. Então ele vem e agora ele pisa, não é? E forte,
E de modo radical, ele nos ajuda a perceber que o que Deus fala está falado. Nós não temos que ficar, né, criando adendos, ou então retirando palavras ou vírgulas ou coisa parecida. É assim mesmo, mas além disso, eu vos digo, não é? Ontem, no evangelho de ontem, que era de 20 a 27, Mateus 5, 20 a 27, ele falava, não matarás. E ele dizia ainda, eu, porém, vos digo, aquele que chamar o irmão de tolo, ou aquele que chamar o irmão de idiota, de patife, já cometeu o pecado da morte, já matou o irmão. Porque as palavras patife, tolo, a tradução dela é bem difícil na língua originária, porque na verdade a palavra correta é raca, né? Eles falam raca com a garganta, raca, com nojo, né? E então foi traduzido por tolo, por patife, porque para nós a gente acaba entendendo melhor as coisas, né? Mas o que Jesus quer dizer, se chamar alguém de patife ou de tolo com esse nojo, né? Raca, né? Com esse nojo, com essa repugnância, no sentido de humilhar a pessoa, já cometeu a morte, já matou, né? Não matou para levar para o cemitério, mas matou no sentido de fazer a pessoa ficar estendida no chão e se sentir até como um tapete, humilhada. Então causou a morte. E hoje a mesma coisa. Não cometerás adultério, é o 6º mandamento, né? Mas eu, porém, vos digo, bastou olhar para a mulher, já cometeu adultério. Né? E com desejo de possuir, já cometeu adultério. E se o teu olho é para ti uma ocasião de pecado, é melhor arrancar. Sempre tem pessoas que têm dúvidas dessas coisas, né? É claro que seria melhor ficar com um olho só e subir aos céus do que com os 2 olhos e ir para o inferno. Mas a gente pode ter uma tolerância no que Jesus diz aí, para significar muito mais coisas do que ele diz. Eu, porém, vos digo. Olhar no sentido de começar a enxergar e começar a ver as coisas pelo ângulo de Deus, pelo jeitão de Deus ver, né? Como que Deus olha para uma mulher, como que Deus olha para um homem, porque agora tanto faz, né? Tanto faz um homem com uma mulher, porque tanto faz, porque tem tantos homens que andam já vestidos a vácuo, né? Aquelas vestimentas provocativas também. E as mulheres, às vezes, até para vir à missa, elas olham o guarda-roupa e às vezes vêm com umas blusinhas tão diferentes, poderia ter ido para a praia com aquela blusa, mas ela preferiu vir à missa, né? Então ela também está errada nesse sentido. O homem também que vem com aquela roupa vestida a vácuo, né? Que se as pessoas olharem, até perceber que religião que é quando ele está andando na rua, né? Mas então, nesse sentido, tudo é pecado, é adultério. Jesus disse, é adultério, não tem diferença não, é adultério mesmo. Então, repetindo, aquelas mulheres que não conseguem escolher roupas apropriadas e boas para vir à missa, comete tanto pecado quanto o homem que olha para ela com desejo de possuí-la. Os dois cometem o mesmo pecado. Eu, porém, vos digo, é adultério, Jesus diz, não é? E quanto ao olho, a gente poderia ser mais condescendente com a palavra de Jesus, então, no sentido de afastar. Olhar para o guarda-roupa, por exemplo, com outro significado, com outro desejo, com outra intenção, escolher roupas mais apropriadas para vir à missa, para sair por aí, não é? Então isso já mantém a pessoa com o olhar de Deus, já evita, né? É como se estivesse arrancando mesmo aquele olhar e colocando no lugar o olhar de Deus, um olhar mais responsável. Aqui também diz que se a tua mão te leva a pecar,
é a mesma coisa, e também tem uma extensão do pé, né? Se teu pé também te leva a pecar. A mão no sentido de, se sua mão te leva a pecar, começa a se apropriar coisas dos outros, né? É melhor cortar isso aqui, ó. Corta isso, para, né? Não fica de olho nas coisas dos outros, porque além de você cometer pecado contra o 6º mandamento, ainda você está cometendo pecado contra o 9º, contra o 10º, né? Não ficar de olho nas coisas dos outros, não ter inveja, né? Então corta esse tipo, né, de mão, e comece a adotar a mão como a serventia mesmo, de levantar um irmão, né, entregar alimento, como Santo Antônio fazia. E o pé, mesma coisa, não precisa cortar propriamente, mas cortar o pé significa parar de ir em lugares que te afastam de Deus. Cortar o pé significa isso, não é? É cortar o passo. Parar de ir em lugares que te afastam a vida, prejudica a família, dá mau exemplo para os filhos. Parar de ir nesses lugares e começar a vir em lugares saudáveis, né? E aí você estará com os membros todos e indo para o céu. Agora, quem se divorciar da sua mulher deve dar a ela uma certidão de divórcio. É interessante isso aqui, porque antigamente, no tempo de Jesus, um pouco antes também, era interessante isso. Se a mulher, o cara casava, o rapaz casava com a mulher, e aí ele começava a se interessar por outra, era simples. Ele escrevia uma carta de divórcio dizendo: ela queimou o arroz. Pronto, já podia casar com a outra. E Jesus diz: não é assim não. Se der uma certidão de divórcio, que seja por causa de traição, não é? Coisas do tipo, é motivo de união irregular. Agora, caso contrário, você está tornando ela adúltera. No caso, por exemplo, se acontecer isso aqui entre nós, a mulher pode continuar comungando, o homem, no caso, não é? Ela poderá continuar comungando desde que ela não arrume outra encrenca, uma companhia também que vai levá-la ao pecado. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, Santo Antônio começou a observar assim com alegria. No tempo de Santo Antônio, e não faz muito tempo também ainda existia, os casamentos sabe, casamento arranjado, não é? E no momento do casamento, os pais da noiva tinham que prestar conta com um valor em dinheiro, ou em terras, não é? Que era chamado de dote. Mas nem todos tinham o dote. Santo Antônio vai quebrar essa regra. E ele vai começar a fazer coisas que beneficiem as pessoas mais pobres, e que agora os casamentos arranjados devem acabar e devem casar somente aqueles que sentem amor um pelo outro. É o casamento que vale mesmo por amor, não aqueles casamentos arranjados por interesse. Por isso que ele é considerado ainda até hoje como santo casamenteiro, né? Mas eu insisto, claro que ainda ele é considerado santo casamenteiro no sentido de arrumar bons partidos aí e tudo mais. Basta que a pessoa tenha fé, né, e entusiasmo para fazer aí a oração. Não precisa fazer aquelas coisas que eles dizem de pegar a imagem de Santo Antônio e colocá-la de cabeça para baixo numa vasilha com água, coisa parecida. Não precisa nada disso, basta fazer, né? Uma fé com entusiasmo, com bem-querer, e que Santo Antônio intercede e acaba ajudando as pessoas nessas coisas. Legal? É isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.